Há 230 anos, no dia 8 de junho de 1795, ocorria a morte do Delfim da França, Luís XVII, no crime que mais chocou a opinião pública internacional e enegreceu a imagem da Revolução Francesa, ainda mais do que a execução do rei, da rainha, ou mesmo do que o período do terror. Vamos falar sobre isso hoje. Então, bem-vindos a mais um vídeo do professor Gabriel Ladeira. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, ajudar a gente. Então, vou ler um textinho aqui que eu preparei sobre isso, que é um evento importantíssimo da Revolução. O crime que mais abalou a imagem da Revolução Francesa não foi nem a execução do rei, nem a da rainha, por mais violentos e traumáticos que esses episódios tenham sido. Ambos foram, de certo modo, justificados como julgamentos públicos, políticos e oficiais. Mas houve um outro crime, um que não aconteceu diante da multidão, mas no fundo de uma cela escura, abafada e silenciosa. Um crime que não precisou de tribunal, porque não houve defesa nem acusação. Um crime que não precisou de guilhotina, porque usou a arma do esquecimento. Foi ali, na torre do templo, que a Revolução matou uma criança de 10 anos de idade. Luís XVI foi executado em 21 de janeiro de 1793, condenado por traição à pátria. Enfrentou com dignidade a morte diante de uma Paris dividida. A guilhotina caiu às 10h22 da manhã. Com seu último suspiro, o trono da França ficou vazio e logo seu filho, de 8 anos de idade, Luís Charles, foi declarado novo rei Luís XVII pelos monarquistas. Então, Luís XVI, quando eu falo que a França estava dividida, a Convenção Nacional, que era a Assembleia de Deputados responsável pelo julgamento de Luís XVI, decidiu por um voto de diferença a execução do rei. Então, alguns historiadores chamam a atenção que esse fato fez com que a responsabilidade pela execução recaísse sobre cada um dos deputados, porque um voto de diferença teria salvo o rei, Então, o filho dele, de 8 anos, que estava prisioneiro numa prisão chamada a Torre do Templo, era uma antiga fortaleza templária da Idade Média, onde estava prisioneira a família real. Vamos continuar. Maria Antonieta foi separada do filho em julho de 1793. O que aconteceu? Os revolucionários eles foram tão cruéis, tão sádicos com a família real, que eles pegaram o filho da Maria Antonieta, o Delfim, pegaram ele, botaram em uma outra cela, uma cela abaixo da cela da rainha, e torturavam a criança para a rainha enlouquecer, procurando fazer com que Maria Antonieta enlouquecesse ao ouvir o próprio filho chorando, sendo torturado. É pouco esse sadismo? Bom, quando chegou o momento do julgamento da rainha, ela não foi acusada apenas de traição, mas de algo monstruoso, incesto com o próprio filho. Essa acusação, pessoal, escandalizou a opinião pública porque ninguém acreditou nisso. Todo mundo sabia que, por mais que a Maria Antonieta fosse odiada, incesto não tinha acontecido. Mas como é que os revolucionários forjaram esse crime? Essa acusação foi extraída da boca do próprio príncipe Luís Charles, forçado a confessar sob manipulação e abuso dos carcereiros, que o embebedavam e torturavam. No tribunal, Maria Antonieta, estarrecida, ouviu a denúncia. Depois de um longo silêncio, respondeu: a natureza se recusa a responder tal acusação feita a uma mãe. Apelo a todas as mães que aqui estão, pois elas sabem que isso é mentira. Foi a única defesa da Maria Antonieta. Ela foi condenada. Em 16 de outubro de 1793, caminhou até a guilhotina, vestida de branco com a cabeça erguida. Não teve direito a padre, nem sequer a um luto digno. Mas seus algozes não sabiam que naquele momento
deixava um filho órfão de tudo, inclusive de humanidade. Por quê? Depois da execução de Luís XVI e de Maria Antonieta, em janeiro de 1794, o sapateiro Salton, que havia sido designado como tutor do príncipe, que o embebedava e torturava, ele abandonou o cargo. E o que aconteceu? O menino ficou esquecido por mais de um ano numa cela, onde nem sequer abriam a porta da cela. Ele não via a luz do sol durante mais de um ano, ele não via um rosto humano, só sabiam que o menino estava vivo porque colocavam o pratinho ali na portinhola da cela e o prato sumia ou a comida desaparecia e por isso os guardas deduziam que o menino estava vivo, tá? Após a execução da rainha, Luís Charles ficou sob os cuidados de Simon Salton, que eu falei, homem rude, violento, revolucionário fanático. Durante meses, o menino foi embriagado, humilhado, espancado, forçado a repetir mentiras escabrosas sobre a mãe, forçado a renegar tudo o que era. Mas em janeiro de 1794, Simon deixou o cargo e o menino foi simplesmente esquecido. Por mais de um ano, Luís Charles ficou completamente só em uma cela abafada da Torre do Templo. A porta nunca era aberta, a comida era deixada ali e apenas sabiam que ele estava vivo porque os pratos desapareciam. O espaço era úmido, frio, fétido e infestado de ratos e piolhos. O menino não recebeu nenhum banho durante esse período e ele nem sequer via a luz do sol durante mais de um ano. Suas roupas estavam coladas ao corpo por conta das crostas de sangue e sujeira. As pernas atrofiaram, a voz desapareceu. O que sobrou dele não era um príncipe, nem um réu, era um menino sendo lentamente devorado pelo silêncio. Tá? E a gente vai ver por que eu estou falando isso, pelo relato dos médicos que foram buscar o menino. E agora a gente vai ver por que lembraram da existência dele. A Revolução mudou de rumo em julho de 1794. É o golpe Nove Termidor que guilhotina Maximilien Robespierre e põe fim ao período do terror, iniciando uma nova fase mais moderada da Revolução, que foi o período do Diretório. Com a queda de Robespierre, era o fim do terror. Os novos líderes mais moderados formaram um diretório, e nas ruas de Paris surgiu uma juventude provocadora, elegante e politicamente monarquista, os muscadins. Eles desfilavam com bengalas, perfumados e com roupas elegantes, né? Daí o nome, muscadins, é por causa do perfume que eles usavam de musk. Né? E eles gostavam de se trajar, eram jovens filhos da aristocracia e da burguesia que havia sobrevivido ao terror, que eles gostavam de se trajar com elegância, né, para demonstrar a crítica deles à igualdade da Revolução. E eles tinham um símbolo máximo, a casaca deles tinha 17 botões, em referência ao pequeno rei vivo Luís XVII. Porque com a morte do rei Luís XVI, apesar do filho dele nunca ter assumido o trono, os monarquistas começam a declará-lo Luís XVII. Então o que acontece? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Quando acaba o Termidor, surgem essas gangues aristocratas de jovens chamados muscadins, que eram extremamente violentas. E esses muscadins foram tolerados e até incentivados pelo governo para confrontar os sans-culottes. Então eram brigas de rua violentíssimas que aconteciam em 1794, 1795, e aquela turba revolucionária dos sans-culottes, eles foram enfrentados por esses jovens muscadins, tá? Que tiveram um papel importantíssimo no fim dos jacobinos. Foram eles, por exemplo, os muscadins, que invadiram o mosteiro de Saint-Jacques, que era a sede dos jacobinos, e destruíram tudo, para os jacobinos nunca mais se reerguerem. Então eles eram monarquistas, o governo tolerava eles porque precisava, mas chegou um momento também que depois vai reprimir.
Foi nesse clima que as autoridades lembraram-se da existência do jovem príncipe. Ao abrirem sua cela, o horror os paralisou. O menino estava irreconhecível, coberto de escaras, com os olhos apagados. Seus membros haviam atrofiado, não conseguia andar e nem se mexer, não conseguia falar, né, nem entender o que falavam para ele. Uma criança de 10 anos, o filho do rei, que havia sido criado, né, como um jovem príncipe no palácio de Versalhes, viu seu pai ser guilhotinado, sua mãe ser guilhotinada, teve que acusar a mãe de incesto e depois que a farsa do julgamento havia terminado, esqueceram ele numa cela escura, tá? Onde ele por mais de um ano foi abandonado. Não tinha sol, não tinha banhos, não tinha nenhum contato humano. O que vocês acham que aconteceu com esse menino? Em 8 de junho de 1795, Luís Charles morreu. Tinha apenas 10 anos. A autópsia foi feita por médicos republicanos. Um deles, Philippe Jean Pelatin, declarou: "Nunca vi degradação tão terrível num corpo de um ser humano." O coração da criança foi retirado, preservado e escondido por esse médico. Mais tarde, tornou-se uma relíquia sagrada entre os monarquistas. Então foi esse médico que fez esse relato. Ele diz que quando ele abriu a cela para entrar, o menino, ele cheirava a cadáver já. Levaram ele para o hospital, tentaram de tudo para salvar a vida dele, mas já era tarde demais. A morte do Delfim repercutiu em toda a Europa. Foi uma repercussão tremenda. Monarquistas o chamavam de o Pequeno Marte. Panfletos denunciavam que a Revolução assassinava crianças inocentes por toda a Europa. Até mesmo republicanos se calaram, incapazes de justificar o que tinha acontecido com uma criança. A Revolução, que se dizia mãe de todos, tornara-se madrasta de um menino. A Revolução, que prometia liberdade, fraternidade e igualdade, entregou uma criança ao silêncio, ao isolamento e à morte mais terrível. O nome de Luís XVII permanece ainda hoje envolto em luto e vergonha para a Revolução Francesa. Nem os tribunais o julgaram, nem os revolucionários o acusaram, nem os monarquistas os defenderam, nem a história o salvou. Foi esquecido por todos, até que a morte o devolveu à lembrança. E desde então sua figura permanece ali, não como rei, mas como um símbolo político, né? Como prova viva de que nenhuma causa, por mais nobre que se diga, justifica a crueldade contra uma criança. É interessante a gente perceber, para concluir, que quando a monarquia francesa é restaurada e o irmão de Luís XVI assume o trono, ele utiliza o nome de Luís XVIII. Nunca houve na França um rei Luís XVII. Mas por que ele assume o trono como Luís XVIII? Foi uma forma póstuma de homenagear o mártir, o jovem príncipe martirizado pela Revolução, tá? A repercussão disso, pessoal, vocês não imaginam, ela foi tremenda, tremenda na Europa. Foi o grande símbolo usado pela oposição à Revolução, muito mais do que a morte do rei, a morte da rainha, ou até mesmo o período do terror que ceifou dezenas de milhares de vidas pela guilhotina. Ainda assim se usava algum tipo de justificativa política para isso, mas a morte de Luís XVII, não teve justificativa e por isso foi o maior crime, o crime que mais chocou a opinião pública e o crime que mais enegreceu a imagem da Revolução Francesa na época.